Olá, bem-vindos novamente ao nosso segundo dia desta semana da cura holística da endometriose. Então, durante esta semana já sabem que eu vos vou falando sobre várias técnicas, várias dicas que eu vos vou dar sobre como podemos cuidar do nosso bem-estar e ter melhorias aqui com a nossa endometriose. Okay? Estou aqui em direto no Facebook e também no Instagram, por isso estarei aqui a olhar para dois lados. E o meu nome é Filipa e sou eu que estou aqui por trás do Renascente, um projeto que eu espero que vos vá sendo útil e dando-vos dicas de como melhor gerirem os vossos sintomas de endometriose, onde eu vos digo e vos passo também aquilo que eu fiz e que faço ainda e como consegui melhorar todos os meus sintomas e como consegui quase já estar sem dores. Então, ao longo desta semana, vou-vos falando aqui dos nossos pilares, aqueles pilares que eu vou achando fundamentais para a nossa cura e que são os pilares que vão muito de acordo com esta terapia holística, vão de acordo aqui com as terapias e medicinas alternativas e que são integrativas e holísticas. E holísticas porquê? Porque englobam todas as vertentes do ser humano. Portanto, é a sua vertente física, e aqui temos a parte onde entra a alimentação, onde entra o exercício físico, temos também a parte mental, a parte espiritual, portanto, tudo o que seja aqui os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a força da nossa motivação, tudo aquilo que gera aqui toda a nossa parte mental e como é que ela nos afeta e como é que isso provoca ou não endometriose e como é que nós podemos melhorar, e é dessa parte que vamos falar hoje. Portanto, ontem falámos do que era o nosso externo e hoje vamos falar do nosso interno. Também aqui o pilar social e a importância também dos outros e do apoio dos outros e de sabermos também pôr os nossos limites quando os outros não nos fazem bem. E isso também falámos ontem. Portanto, ontem falámos de tudo aquilo que é externo e de como é que podemos fazer um detox das coisas que nos fazem mal e que são externas a nós, não é? Nomeadamente a alimentação, a nossa casa, as nossas energias à nossa volta, as energias dos outros. Okay? Então começámos a arrumar a casa por fora, né? Começámos aqui a arrumar a nossa casa, que é o nosso corpo, começámos a cuidar dele pela parte externa. Isto foi ontem e hoje então vamos falar da nossa parte interna. Como é que podemos fazer o nosso detox interno? E isto é o que é falar de tudo o que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, de como é que eles nos afetam, e como é que nós podemos gerir aqui isto da melhor maneira. Okay? Então vamos começar aqui por falar um bocadinho sobre o que são aqui pensamentos e emoções e comportamentos. E o que nós sabemos é que, e eu como estudei psicologia, acho sempre muito valioso trazer estes conhecimentos e tentar perceber aqui como é que isto se encaixa depois aqui na endometriose e como é que os nossos pensamentos e sentimentos, emoções e comportamentos podem provocar uma situação de inflamação maior no nosso corpo e podem piorar o nosso quadro de endometriose ou podem melhorá-lo, não é? Então o que nós sabemos, como eu estava a dizer, é que os pensamentos associam-se sempre a uma emoção. Okay? Por exemplo, quando quando nos tentamos lembrar de alguma coisa, muitas vezes nem nos lembramos exatamente daquilo que aconteceu ao pormenor, não é? Até porque isso varia da nossa percepção e da nossa interpretação daquele acontecimento, não é? Não nos lembramos muitas vezes dos factos. Mas o que nos conseguimos lembrar, quase de certeza sempre, é de uma emoção. A emoção que estava agarrada àquele pensamento. Okay? E, por sua vez, a emoção, que é provocada por esse pensamento, faz-nos ter um comportamento. Okay? Então, é uma cadeia. Não é? Começa no pensamento, passa para a emoção e vai para o comportamento.
Tomamos, por exemplo, aqui uma situação, um evento social que vai acontecer, por exemplo. Temos de falar em público, ou há uma reunião, ou há uma festa, ou seja o que for, uma coisa qualquer social. E o que é que acontece? Acontece que nós, com esse evento social, se nós formos uma pessoa tímida, por natureza, vamos estar a pensar: está toda a gente a olhar para mim, será que eu estou bem vestida, será que eu consegui falar bem, não é? Então este é o pensamento que nós temos perante um evento, não é? E depois, então, ligado a esse pensamento todos que nós temos, vem uma emoção. Então ficamos a ficar ansiosos, começamos a ter o coração a bater muito rápido, começamos a ficar com suores nas mãos, mãos frias. Então esta é a emoção que está agarrada ao pensamento que nós tivemos. E, consequentemente, temos um comportamento perante estas nossas emoções. Como, por exemplo, eu não quero estar aqui, vou sair daqui, não me sinto confortável, vou-me embora. Okay? Então, podemos determinar que situações de ansiedade, de tristeza, de depressão, enfim, todas elas derivam de quando nós temos aqui uma perturbação nestes sistemas. Quando este sistema, esta cadeia, tem aqui algo que não está a funcionar como deve ser, que não está em alinhamento com aquilo que nós queremos, há aqui uma perturbação, e é aí que as coisas negativas começam a acontecer. Não é? E porquê que é importante aqui falarmos de sentimentos e emoções? Porque, como estávamos a ver, isto são situações, quando as situações não estão em alinhamento connosco, provocam-nos este stress, esta ansiedade, que nós já sabemos, comprovadamente, que situações de stress, o que é que vão fazer? Vão aqui provocar aumento dos nossos químicos e hormonas, adrenalinas, etc., que vão desencadear uma série de respostas que vão causar um quadro inflamatório. Okay? Então, nós que já temos um quadro inflamatório em nós, se estivermos em situações sempre negativas, este quadro vai piorando. Não é? Isto é óbvio. Então, é por isso é que é importante muito conseguir fazer esta gestão das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Não é uma coisa fácil, não é? Claro que não é uma coisa fácil. E o que nós temos de conseguir fazer e perceber e aprender é a selecionar então aqueles pensamentos que estão alinhados com a nossa visão e que, por sua vez, nós vamos formando ao longo do nosso tempo e da nossa vida, não é? Porque, como nós estávamos a ver, aqueles que os pensamentos que produzem uma emoção concreta vão-nos então fazer com que a gente haja e tenha um comportamento de determinada forma. E esse comportamento, por sua vez, não é apenas a emoção e o sentimento que nos faz depois mal, com ansiedades, etc., é também o próprio comportamento. Porque se nós depois o nosso comportamento, por exemplo, numa situação em conflito com outra pessoa, se começarmos também a ter uma agressividade perante a outra pessoa, outra pessoa foi agressiva connosco e o nosso comportamento é ser agressiva de volta, vamos continuadamente a aumentar estas situações de conflito, e de agressividade e de sentimentos negativos em nós. Não é? Então, temos de pensar ao contrário. É que se queremos obter um bom resultado, então temos de sentir emoções positivas, coisas que nos vão motivar, coisas que vamos ter que aprender ações direcionadas para aquilo que queremos, não é? E ao contrário, se imaginarmos que vamos ter um final mau, se já antevermos que um resultado de determinada ação vai ser mau, então vai provocar com que nós nos sintamos tristes, incapazes, vamos ter pensamentos negativos e vai nos desmotivar a ter as ações que precisamos de levar e as alternativas que podemos fazer para enfrentar essas mesmas situações. Então a primeira coisa que podemos fazer é conseguir identificar estes gatilhos. Okay?
O que é que são estes gatilhos? São aqueles instantes antes dos sintomas aparecerem em nós. Okay? Porque quando nós começamos a ter esta ansiedade, muitas vezes o que é que acontece é que depois temos dores, não é? Então, quando chegamos ao momento da dor, tentar fazer aqui uma análise, okay, o que é que provocou então esta dor? E começarmos a fazer o pensamento para trás. Não é? Vemos onde é que veio o gatilho, qual foi a situação que desencadeou tudo isto. Não é? Então houve alguma situação, algures no tempo, que nos gerou determinadas emoções, pensamentos e sentimentos que eram contrários e incoerentes com a nossa essência, com a nossa linha, não é? E por isso é que gerou aqui um conflito e que passou a ser manifestado no nosso corpo. Não é? O nosso corpo, quando ele tem um sintoma físico, basicamente está a querer trazer à nossa consciência o que no nosso inconsciente está incoerente. Não é? Quando temos alguma dor, um sintoma de mal-estar, enfim, no nosso caso é mais a nível de todas as dores, mas isto depois passa-se a nível de todas as doenças de uma maneira geral. Okay? Temos dores de cabeça, dores de garganta, como eu ontem falava. Okay? Então tentar identificar qual foi ali a situação gatilho. Okay? E não é fácil, não é fácil porque nós na maior parte do tempo estamos muito desconectadas, não é? Desconectadas com o nosso exterior e com o nosso interior. Estamos muito desconectadas de tudo. Fazemos muitas coisas em modo automático e raramente nos focamos e pensamos em nós e fazemos esta análise mais introspectiva. Não é? Mas quando conseguimos fazer e quando de facto conseguimos perceber quais são estes gatilhos, passamos a assumir, a ideia é passar a conseguir assumir o controle dos nossos sintomas. Entendemos então o que é que o nosso eu interior, o que é que o nosso inconsciente nos está a querer transmitir e conseguimos quebrar este ciclo de mal-estar. É? Então temos um conhecimento, um autoconhecimento, isto é o que nos ajuda aqui ao nosso autoconhecimento e que eu falo tanto aqui em nós nos conhecermos a nós mesmas, é conhecermos os nossos sintomas, é conhecermos as nossas subtilezas, não é? Porque assim conseguimos ter uma compreensão muito mais ampliada de quem nós somos e conseguimos, de facto, perceber o que é que estamos a sentir, quais são os nossos limites e conseguimos estabelecer estes mesmos limites do que é que permitimos ou não permitimos que os outros nos façam a nós ou que nós nos permitimos a nós mesmas sentir perante as situações. Não é? E isto que faz-nos aqui um sentimento mais de libertação, de liberdade, é libertador, não é? Nós ganharmos este controle e este poder sobre nós mesmas. Okay? E ao nos lembrarmos destes gatilhos e destas emoções, vamos então conseguir quebrar todo o sofrimento que depois daí advém, não é? Porque se eu consigo compreender a situação, se eu consigo compreender a origem, o evento que desencadeou este momento negativo, vamos conseguir impedir que eles aconteçam novamente. Não é? E isto é importante fazer, não só para acontecimentos que aconteceram no passado, mas também para acontecimentos que ainda virão no futuro, porque todos os dias nos acontecem desafios novos, todos os dias temos situações novas e a vida é uma aprendizagem e aquilo que aprendemos para uma situação, muitas vezes temos uma situação nova que nunca nos esperámos com ela, não é? Mas é conseguir perceber que é possível encontrar padrões e nessas tais subtilezas ir fazendo aqui uma aprendizagem para situações futuras, ok? Porque todas estas situações que ocorrem de conflito, todas elas têm em comum
estarem em contrário, estarem contra o nosso alinhamento, estarem contra os nossos valores, estarem contra aquilo que nós acreditamos, não é? Então, existe aqui um padrão por trás. Então, quando uma situação nova acontecer, mesmo que não seja igual, não é? Nós já conseguimos identificar aquele padrão e já conseguimos parar a nossa reação agressiva aos nossos pensamentos negativos, às nossas emoções mais negativas e evitamos então que se desencadeie uma série de então destas emoções e destes desencadear nossos químicos cá dentro, não é? Então, que vão desencadear todas aquelas respostas negativas e inflamatórias no nosso corpo, não é? Então, nós vamos ter o poder de barrar isto, ok? Então, e que estratégias é que podemos adotar para conseguir eliminar estes pensamentos negativos, não é? Que não é fácil, como eu vos estava a dizer, não é fácil porque nós nem sempre estamos atentas, nem sempre estamos a analisar tudo isto, não é? Então precisamos aqui de adotar estas estratégias, estar ciente delas e ir praticando. Então a primeira coisa que nós podemos fazer é, quando o pensamento negativo nos vier à mente, é contestar esse pensamento negativo, ok? Como eu vos estava a dizer há bocado, vamos começar pela nossa espiral de pensamentos negativos. Então tentar perceber onde é que ele veio. Não é? Que pensamentos ou que crenças negativas iniciaram esta espiral? Como é que, fazendo outras perguntas a seguir, como é que estes pensamentos e estas crenças negativas me fizeram sentir? Ok? E a seguir fazer uma checagem com a nossa realidade. Será que são factos ou será que são apenas coisas da nossa cabeça? Porque na maior parte das vezes a realidade não é tão má como a nossa mente. Okay? Como a nossa mente nos faz acreditar que a realidade é. Por isso, quanto mais ao fundo da questão conseguirmos ir e quanto mais focado em factos conseguirmos ir, melhor vamos conseguir abordar uma determinada situação e retirar toda a carga negativa que a gente lhe está a dar. Ok? Isto não quer dizer que a gente negue os pensamentos negativos. Isto não tem nada a ver com negar, porque eles existem e o que nós temos de fazer é aceitá-los. Portanto, não é negar, não é suprimir, não é ignorar, até porque também está provado cientificamente que quando nós vamos tentando abafar os sentimentos negativos, isto é quase como uma panela de pressão, não é? Algum dia isto rebenta e sai tudo cá para fora, não é? Portanto, não é isso que nós queremos. Pelo contrário, nós queremos ir tirando isto devagarinho. E a melhor maneira a fazer é ir aceitando estas situações negativas. Ok, aconteceu, muito bem, tive esta reação assim. Agora, o que importa é trabalhar estas emoções, elaborar estas emoções. Porquê que elas aconteceram? De onde é que elas vieram? Fazer este pensamento, esta análise, ok? Usando sempre factos, usando sempre a realidade. E é com isso que nós vamos conseguir dissolver estes pensamentos negativos, ok? E podemos fazer isso também perguntando, por exemplo, nós podemos achar, imaginando aqui numa relação, por exemplo, achamos que o nosso companheiro nos está a trair, por exemplo. Mas nós achamos isso, mas temos factos, mas sabemos com certeza, ou será que tipo, ir aos factos? Se calhar esta é uma situação um bocadinho difícil, não é? De refletir, mas tentando, o que eu quero dizer é não se deixem ficar pelas suposições e vão sempre aos factos. E pensando numa situação que houve no passado, por exemplo, uma discussão que eu tive com alguém, uma discussão que eu tive com um chefe, por exemplo. Porquê que essa discussão ocorreu? Porque às vezes, será que
ele se chateou realmente por aquilo que eu pensava que era? Será que ele ficou a pensar do meu... Porque eu fiquei a pensar mal, fiquei-me a culpar por ele se ter chateado comigo, porque não fiz um trabalho bem feito. Mas vamos lá, ver factos. Ok, foi assim que aconteceu, não foi assim que aconteceu. E tentarmos fazer também uma inversão de papéis. Se eu estivesse na situação dele, como é que eu agiria? E isto vai-nos ajudar a desmontar a realidade e vai-nos trazer mais ao consciente tudo aquilo que pensamos, está, que apenas está na nossa cabeça, que são apenas pensamentos, que nós achamos, são suposições, e desconstruindo isso, vamos trazendo aqui a realidade, vamos trazendo os factos e vamos vendo que, de facto, não há razões às vezes para pensarmos tão mal numa situação. Que elas não são assim tão negativas. É uma maneira de desconstruir os nossos pensamentos negativos. Okay? Outra técnica, outra dica que podemos fazer para tentar desconstruir e sair desta nossa espiral negativa é fazer outra coisa. É parar de pensar e repensar a mesma coisa. Porque o que acontece muitas vezes quando temos estes pensamentos negativos é que muitas vezes depois não conseguimos parar de pensar neles. Então entramos nesta espiral, começamos a ruminar nos pensamentos, pensar, a pensar, a pensar, a pensar, e não conseguimos sair disto. Então temos de conscientemente parar este processo. Okay? Arranjando distrações, fazendo outras coisas. Okay? Vamos sair de casa, vamos dar um passeio na natureza, vamos ouvir uma música, o que for. Quebrar este pensamento, não deixar este pensamento atormentar-nos sem parar. Okay? Esta é a parte mais difícil, não é? Quando chega aqui a parte do nosso interno, é a parte de facto que é mais difícil. Porque tudo o que é externo, a gente vai fazendo melhor ou menor, não é? Uma alimentação, pôr aqui um alimento mais saudável ou não, fazer exercício ou não, uma pessoa tem maior controle. Nesta parte da mente, realmente, é que uma parte mais difícil de fazermos, requer um treino mesmo consciente, porque é que é mais difícil também? Portanto, também não estamos habituadas a treinar a nossa mente. Não é uma coisa que nos seja incutido, não é? A fazer estas reflexões, a fazer estas análises, a parar, a ter tempo a parar e ter tempo para nós. Não é fácil. E por isso é que isto nos pode aqui ajudar muito também as meditações e o mindfulness. O mindfulness é aqui um subtipo de meditação e tem muito a ver com o facto de darmos atenção às nossas experiências sem críticas, sem sermos críticos de nós mesmos. E começamos a ser observadores, observadores da nossa mente, observadores das nossas emoções. E isto leva treino, leva aqui prática, ok? Mas vai-se aos poucos praticando. Então, arranjar aqui um momento no teu dia para parares, para refletir. Até pode ser no final do dia, o que é que aconteceu durante o dia, se houve algum momento ou não que te chateou, qual foi o gatilho que desencadeou essa chateação. Pararmos e observarmos esta situação. Uma maneira, por exemplo, de praticar mindfulness, a gente pode praticar mindfulness em qualquer sítio, em qualquer lugar. É uma questão de estarmos atentos àquilo que se está a passar naquele momento. Tipo, ok, neste momento o que é que eu estou a fazer? Seja a fazer o que for. E uma prática engraçada de se fazer é comer. Portanto, pôr um alimento na boca devagar, senti-lo na boca, a mastigar, qual é a sua textura, qual é o seu sabor, qual é a sua cor, cheirá-lo. O mindfulness na comida é o chamado até mindfulness eating. É uma maneira muito saudável e boa de se ir praticando. Além de também depois é saudável para nós, porque este mindfulness, através da alimentação, ao estarmos a comer, a estarmos a alimentar-nos, vai fazer com que nós comamos mais devagar e vai ajudar a nossa digestão, por sua vez também nos vai ajudar muito a nós com endometriose, não é? Temos aqui uma melhor digestão. E a pessoas, por exemplo, que têm excesso de peso, também é uma boa dica, também fazerem este mindfulness na alimentação, porque nós sabemos que o nosso cérebro só processa que o nosso estômago está cheio ou já está saciado aí passado 20 minutos. Bem, então, se comermos devagar, vai ser uma maneira de conseguirmos processar esta intenção melhor. Okay?
Por isso, se comermos muito depressa, temos tendência a comer muito mais do que aquilo que precisaríamos até, do que se comêssemos mais devagar. Outra dica também é evitar informação negativa, recebermos informação negativa. Nós temos hoje em dia milhares de fontes de informação, não é? Desde os telejornais, às redes sociais, internet, etc. Estamos a receber muita informação e a maior parte delas é informação negativa, ok? É informação violenta. E até que ponto é que precisamos de receber toda essa informação negativa? Então, começar também por fazer escolhas na nossa vida da informação que queremos receber. E tanto passa-se em relação aos noticiários, como se passa, por exemplo, em relação aos filmes, sei lá, é tanta coisa, não é? Então, termos também aqui um bocadinho de mais responsabilidade e consciência naquilo que queremos receber. É uma maneira também de ajudarmos a trabalhar a nossa mente a ter informação positiva. Okay? Porque o que nós queremos fazer é exercitar a nossa mente a ter informação positiva. Não só tirar o que é negativo, mas exercitá-la a ser positiva. Okay? Porque também, uma coisa que também já está sendo comprovada, é que nós temos possibilidade de reverter aqui determinadas cadeias de informação no nosso sistema. Então, se o nosso sistema está sistematicamente a ter informação negativa que vai provocar e desencadear respostas químicas no nosso corpo, com origem inflamatória, etc., do stress, etc. e tal, o inverso também é verdade. Portanto, se nós alimentarmos com informações positivas, então o nosso corpo vai ser capaz de se regenerar e de provocar um efeito de bem-estar e de cura no nosso corpo. Ok? E assim como é importante evitarmos informação negativa, e um bocadinho na linha de que falámos ontem, é evitar também pessoas negativas. Não é? Pessoas que nos estão sempre a pôr para baixo, pessoas que nos estão sempre a criticar. Evitar por um lado. Por outro lado, é nós termos também uma, uma ação, uma predisposição para com as outras pessoas de uma maneira um bocadinho diferente. E, ok, é aquela pessoa, nós já estamos à espera que ela vá falar mal connosco, ou já estamos à espera de uma situação de conflito. Okay? Então, mudarmos também nós a nossa abordagem para com essa pessoa. Será que precisamos de responder à letra e ser agressivos? Um bocadinho de acordo com aquilo que eu falei no início, não é? Será que não podemos mudar aqui a nossa maneira de agir para com essa pessoa, de agir perante os eventos e as situações? Então, se calhar não precisamos responder à letra, não é? E se calhar podemos proativamente abordar as outras pessoas com mais abertura, com mais compaixão, que também não é fácil, não é? Nós já sabemos que se há ali um anticorpo com aquela pessoa, não é fácil a partir de uma pessoa estar aberta, não é? Aos outros, claro. Mas fazer esse esforço, fazer essa experiência, ao menos, não é? Experimentar agir com mais abertura, com mais empatia, com mais calma, experimentar e ver o que é que acontece, porque, como eu vos tinha dito ontem, também as energias alimentam-se uma à outra, não é? Então, se eu tiver uma energia mais positiva para com aquela pessoa que está numa energia mais negativa, a energia dela também se vai elevar. Então, vamos ajudar a que haja aqui um bem-estar comum, ok? Isso pode passar por primeiro tentarmos reconhecer no outro as suas qualidades, não é? Reconhecer os seus pontos fortes, em vez de estarmos a focar nos defeitos daquela pessoa, por exemplo, conseguirmos focar naquilo que ela tem de bom. E aí conseguimos então ter uma melhor atitude para aquela pessoa e ver o que é que aquela pessoa se calhar até nos pode trazer de positivo, o que é que nós podemos aprender com aquela pessoa, não é? É uma maneira também aqui de desconstruirmos um bocadinho os pensamentos negativos que temos. Uma outra dica que eu vos dou, e que vocês já também devem ter ouvido falar com certeza, que é a gratidão.
e agradecermos aquilo que temos. Okay? Então, vou falar aqui só um bocadinho antes porque tanta gente hoje em dia diz gratidão e não diz obrigado, e o que é esta coisa que está na moda, dizer gratidão. Assim, ok, porque é que não dizemos obrigado, como sempre dissemos até aqui, porque é que agora há uma série de pessoas a dizer gratidão e se sentem mais espirituais com isso. Então, fazer aqui estas duas diferenças. O obrigado, e se pensarmos na palavra mesmo obrigado, e se formos ver ao dicionário o que é que ela significa, o obrigado tem aqui um significado de obrigação perante o outro. Okay? Significa que nos sentimos sim agradecidos por algo, mas que no mesmo sentido ficamos quase que obrigados, ficamos a dever um favor a quem nos deu um benefício qualquer. Não é? Então há aqui um sentimento de cobrança nesta obrigação, neste obrigado. Okay? E ao contrário não, mas de outra maneira, de outra forma, a palavra gratidão significa sentirmos de facto, sentirmos agradecidos por alguém que nos concedeu alguma coisa, mas sentirmos acima de tudo reconhecimento. É um reconhecimento, é um respeito e sem ter aquele sentimento que devemos algo em troca. Okay? E é por isso que dizermos gratidão ou sentirmos gratos nos vai trazer também aqui um sentimento mais de positivismo à nossa vida. E por isso é que é importante aqui a palavra gratidão e estarmos agradecidos, que vem da palavra de estarmos em graça. Okay? E podemos agradecer tudo, não tem de ser, não temos de pensar aqui em algo metafísico e grandioso para agradecer. Nós podemos pensar nas pequenas coisas da vida e agradecer. Podemos fazer isto ao início do dia, podemos fazer isto no final do dia e em relação a nós podemos começar a agradecer, por exemplo, ao nosso corpo, é? Agradecer as nossas mãos, agradecer o nosso ventre, o nosso útero, agradecer à endometriose que fez com que tivéssemos melhores estilos de vida, por exemplo. Há tudo uma maneira por que agradecer. Okay? Agradecer as nossas mãos que nos permitem trabalhar, agradecer, neste caso estou a falar do corpo, agradecer as nossas pernas, a mim que eu danço, agradeço às minhas pernas que me permitem dançar, ao meu corpo que me permite mover. Okay? Agradecer aqui, e isto deve ser um exercício que vocês podem fazer. Podem pegar em 3 partes do corpo, por exemplo, que querem agradecer todos os dias, e todos os dias agradecem a 3 partes do corpo diferentes. É uma maneira de pensarem em vocês, no vosso bem-estar. Okay? Mas não apenas também agradecer à parte do corpo, ou agradecer a algo, mas explicarem o porquê que estão a agradecer, darem um significado a essa gratidão, ok? Portanto, eu estava a dizer, eu agradeço ao meu corpo, ou agradeço às minhas pernas porque me permite dançar, porque me permite fazer qualquer coisa. E as coisas negativas também. Agradecer, por exemplo, eu ter impostos. Okay? Ninguém vai agradecer a ter impostos. Mas o facto de eu ter impostos é porque significa que eu tenho uma fonte de rendimento. Não é? Agradecer a que eu tenha em casa, tenho as janelas sujas, tenho uma lâmpada estragada. Ok, é mau, mas agradeço, porque quer dizer que eu tenho uma casa onde eu tenho um abrigo, não é? Tenho excesso de peso, por exemplo, mas posso agradecer ao facto das roupas me estarem apertadas, porque isso quer dizer que eu tenho suficiente para comer. Posso agradecer a música alta do vizinho, porque isso quer dizer que eu sou capaz de ouvir. Tenho ouvido. Então, há sempre motivos, há sempre maneiras de tornar as coisas positivas. As coisas têm sempre o seu lado positivo, não são sempre só negativas. Nós temos é que conseguir olhar para elas de outra maneira. Então, aqui esta parte do mental, esta parte emocional e deste detox de pensamentos tem tudo a ver com o ressignificar as coisas, dar-lhes outra importância, dar-lhes, neste caso, um sentido positivo, não é? Ao que pensamos. Então vamos, como eu estava a dizer, começamos por pensar em nós,
Pensar no nosso corpo neste caso é o nosso, quase o nosso templo sagrado, não é? Nós podemos ter, por exemplo, um caderno, podem ter um caderno, um diário, onde fazem os vossos agradecimentos, onde fazem também aquela análise de como é que passou o vosso dia, como se fosse um diário, não é? Se houve alguns momentos de chateação, se conseguem perceber quais é que foram os gatilhos, se conseguem perceber quais foram as emoções que vos trouxe. Portanto, vão fazendo aqui uma história, vão contando a vossa história do que é que se passou, que sentimentos é que vos trouxe, que comportamentos é que adotaram, depois se esses comportamentos foram positivos, se foram negativos, se isso vos faz lembrar outras situações ou não, se já tinham, se é uma situação recorrente. Portanto, é fazer aqui uma análise, é um trabalho moroso, é um trabalho de análise, de reflexão, por isso é realmente preciso vocês terem um tempinho, mas se fizerem isto todos os dias, um bocadinho, vão ver que para já serve de treino, serve de prática, depois as coisas vão sendo mais fáceis e serve também de hábito. E vão conseguindo ressignificar aqui os vossos pensamentos. E eu hoje tinha posto no post de que todos os dias eu vos dava uma ferramenta de como é que podiam utilizar. Ontem falei-vos num questionário, não é? Que podiam fazer questões. Hoje também já vos dei várias dicas de várias perguntas, também em género de questionário, que podem ir fazendo, mais a nível até de diário, que também podem ir escrevendo. É uma ferramenta que pode ser utilizada e que eu utilizo. Vou só buscar, como eu vos tinha dito aqui no post, eu hoje ia falar de tarot e das cartas. E de como é que as cartas podem ser usadas aqui connosco. Porque as cartas não são só, muita gente só conhece as cartas pela sua parte mais adivinhatória, de saber o futuro, mas não é só, aliás, as cartas têm um grande poder de nos ajudar ao nosso autoconhecimento e ao nosso desenvolvimento pessoal. Mas nem toda a gente utiliza assim, até porque de uma maneira mais mediática ele não é utilizado assim. Mas quem gosta de estudar, quem gosta de se aprofundar, o tarot são cartas com imagens, e estas imagens trazem ao nosso consciente o que está no nosso inconsciente. Muitas vezes ajuda-nos a pensar sobre determinadas coisas. E quando não sabemos muito bem como começar a fazer esta reflexão, por exemplo, tirar uma carta e olhar para a imagem e começarmos a pensar o que é que ela nos quer dizer naquele momento, pode ser um ponto de partida para começarmos a analisar-nos entre nós. Então, algumas perguntas que nós podemos fazer aqui ao tarot e às cartas podem ser, por exemplo, a que é que eu me estou a segurar, o que é que eu estou a querer, a não largar, que me prejudica, mas que eu não consigo largar. Por exemplo, o que é que eu estou aqui a segurar? E eu vou tirar aqui uma carta, por exemplo, para esta pergunta. O que é que eu me estou a segurar que me prejudica? E eu tirava aqui esta carta. E nós não temos de saber nada sobre as cartas, não é? Eu vou tirar esta imagem, tiraria esta imagem para quem quisesse fazer esta consulta comigo, estaria aqui. E eu perguntava à pessoa o que é que esta carta lhe queria dizer, em primeiro que tudo. Esta carta o que é que mostra? Mostra uma pessoa de pernas para o ar, amarrada ali pelo um pé. O que é que esta carta me poderia dizer? Ela, de facto, esta pessoa não se mexe, não é? Ela está agarrada, ela não sai do mesmo sítio. Então, quando eu faço esta pergunta, o que é que eu me estou a segurar que me prejudica? Se calhar estou-me a segurar realmente ao comodismo, à estagnação, ao não evoluir, a não querer sair do mesmo sítio, a estar mais confortável onde estou. Então, a partir daqui, nós podemos fazer outras questões daqui para a frente. Então, o que é que eu me estou a segurar? O que é que eu não quero largar? Qual é o meu conforto? Não é? Por exemplo, podemos perguntar o que é que eu não estou a ver com clareza ou o que é que eu preciso de aceitar. Por exemplo, nisto tudo tenho aqui uma situação negativa, o que é que eu preciso de aceitar? E saía-me aqui esta carta. Esta carta é um cavaleiro, está no seu cavalo, tem aqui uma moeda. Então, se calhar, esta carta diz: quando eu digo o que é que eu preciso de aceitar, então aceitar, se calhar, as minhas riquezas, aprender a valorizar aquilo que eu tenho. Porque este cavaleiro é um cavaleiro, é uma pessoa
que vai à luta, portanto, ela é uma pessoa com força, aceitar as suas forças, aceitar as suas valências, aceitar que tem poder, que tem controle, que pode se agarrar à sua responsabilidade, que pode aproveitar e de facto está na altura, se calhar, de agarrar o seu controle e o seu poder, que tem ferramentas para isso, não é? Ir buscar as suas valências, ir buscar aqui as suas riquezas. Como nos pode aqui ajudar? O que preciso perdoar? Podia ser aqui, estou numa situação onde me chateei com alguém, não me consigo dar bem com determinada pessoa. O que é que eu preciso perdoar? E aparece-me aqui esta pessoa carregada com imensas varas, aqui estes paus todos. Esta pessoa não olha à sua frente. Então o que é que ela precisa perdoar? Se calhar não vê, não está a ver o que está à sua frente, ela só vê o seu ponto de vista, não vê o outro. Não é? Não consegue aceitar o outro, não consegue aceitar as suas qualidades e os seus defeitos do outro, só pensa em si. Então eu diria a esta pessoa que se calhar precisa é fazer a tal transformação de pensamento que falava há bocado em relação ao outro, não é? Ver as valências do outro. Se calhar é um bocadinho isso, não é? Então é assim desta maneira que o tarot nos pode ajudar. É uma maneira, não é só, ok? Outra maneira que eu posso utilizar quando numa consulta é mostrar todo o deck a uma pessoa e ela vai contando a sua história através das imagens e a pessoa vai escolhendo as cartas e vai pondo as cartas e vai contando a sua história. E vamos aqui fazendo a história e vamos percebendo e vamos fazendo perguntas à medida que as cartas vão surgindo e vamos vendo então porque que ela escolheu esta carta para representar, por exemplo, alguém, porque que a seguir a essa carta ela colocou esta carta, o que é que esta carta traz? É um coração aqui atravessado, porque que sente isto? Porque que vem aqui isto? E a seguir ela escolheu pôr esta carta. Quem é esta mulher? E porquê que foi esta mulher e não foi, por exemplo, esta mulher? Não é? Então a pessoa tem as suas cartas à sua frente e ela vai escolhendo as cartas que quer para contar a sua história. E a partir daí também vamos fazendo perguntas, também vamos descobrindo porque que foi aquela carta e não foi outra, que imagens é que traz, que sentimentos é que traz, que história é que está ali a ser contada. E fazendo um bocadinho também assim, há muitas maneiras de abordar aqui o tarot para um conhecimento mais interno. E houve aqui uns posts que eu já vos pus aqui anteriormente, até um bocadinho com as constelações familiares e sistémicas, onde podemos também ver as nossas relações familiares, tentar perceber de onde é que isto vem, ou onde é que dentro da nossa família determinados padrões de comportamento vêm, ver a linhagem da nossa mãe, ver a linhagem do nosso pai, ver onde é que nós nos posicionamos em relação a eles, ver como é que eles se posicionavam, ver como é que eu me relaciono e me posiciono dentro da minha família nuclear, família mais alargada, não é? E o tarot e estas cartas e estas imagens podem nos ir dando essas respostas, ou mais do que respostas, também podem nos ajudar a fazer as perguntas certas, quando às vezes é difícil tentar perceber bem determinada coisa. Então pode-nos dar aqui pontos de origem, os tais gatilhos, não é? Pode-nos trazer aqui gatilhos e tentar perceber. Okay? Por isso o tarot, para quem não sabe, para quem não sabia que não é apenas uma ferramenta de adivinhação, mas ajuda-nos muito nesta parte terapêutica, é como se chama, é tarot terapêutico, porque nos ajuda muito a fazer esta busca de autoconhecimento, ok? E pronto, resumidamente, era mais ou menos isto que eu vos queria falar hoje. Portanto, terem aqui
a ideia e a noção, resumidamente, que nós somos os nossos intérpretes, quase, das nossas emoções e dos eventos e das situações. As coisas só nos atingem de determinada maneira, positiva ou negativa. As coisas só são positivas ou negativas para nós, porque dependem da interpretação que nós damos a esse evento, ok? Então temos de aprender a escutar as nossas emoções, aprender a elaborá-las, aprender a acolhê-las, para assim conseguirmos então, da melhor maneira, lidar com todas as situações. Não é? E percebermos que quando conseguimos lidar com as situações negativas, paramos aquele ciclo de pensamentos negativos, paramos aquele ciclo de ficarmos estressadas, depois dos nossos pensamentos provocarem as nossas emoções negativas, que nos provocam então uh, as tais, uh, as tais doenças físicas, as tais partes físicas do nosso corpo, não é? Que só nos faz mal e que desencadeiam então toda a parte negativa da dor no nosso corpo. Então é isso que queremos. Há aqui uma associação, de facto, entre a parte física e a parte mental. Então, termos aqui estas ferramentas para conseguirmos lidar com a nossa parte mental e com a nossa parte emocional é, sim, um pilar bastante importante. Pois há várias técnicas. Amanhã vamos falar de uma técnica que é a EFT, que se chama Emotional Freedom Technique, que é uma técnica de libertação emocional, em português é isso, que tem a ver com aquilo que eu vos tinha dito, para que quando vocês fazem a vossa história, de como é que foi uma situação mais traumática, e onde depois vão descrevendo de onde é que veio essa situação, como é que vos fez sentir, o que é que se passou naquela situação toda. Depois esta técnica que eu vos vou falar amanhã faz essa história toda, só que depois aplica alguns toques no corpo, que são toques em pontos de acupuntura, que vão ajudar a que o nosso corpo tenha aqui uma relação entre o que é emoção e o que é físico. Então vai ajudar também a desconstruir aqui estes pensamentos negativos e vai nos ajudar também a que a gente consiga parar de ter que as situações negativas depois já não nos causem tanto impacto. Vai fazer com que a longo prazo nós consigamos ter aqui uma visão mais neutra e mais positiva perante eventos que possam ser negativos, ok? E pronto, esta era hoje a mensagem de hoje, era falarmos aqui um bocadinho dos nossos pensamentos e das nossas emoções e como é que nos podemos livrar ou pelo menos minimizar pensamentos negativos e situações que nos são estressantes, como transformá-las de modo mais positivo e como é que o tarot pode ser aqui uma ferramenta. Eu falo do tarot porque é uma ferramenta que eu utilizo e que vocês me podem pedir para utilizar convosco, se acharem que faz sentido, se acharam isto interessante, nem que queiram experimentar. Uma coisa que eu não falei semana passada, disparate, que eu não vos disse ontem, é que no final desta semana, para quem estiver interessado, eu vou oferecer uma consulta de tarot e uma aula de dança, que eu depois também vamos falar aqui da dança e como é que eu dou aqui as minhas aulas, e vou oferecer a quem queira, portanto, sem concurso, sem nada, basta dizerem-me que querem experimentar, e eu faço-vos aqui dou-vos aqui umas dicas, dou-vos aqui umas consultas ou umas aulas, o que for, para vocês experimentarem e verem como é que isto funciona, ok? E pronto, espero que gostem. E amanhã, então, vamos voltar a falar outra vez às 6 da tarde, durante mais uma horinha, sobre esta técnica DFT e outras técnicas. Falar sobre meditações, sobre visualizações. Vamos falar sobre também, vamos continuar a adentrar esta parte mais emocional, ok? Então vá, até amanhã, espero que tenham gostado e falamos em breve. Beijinhos.